Olá, estudantes do ensino fundamental, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 24 do Laboratório de Ciências. Na aula de hoje, nós vamos fazer um experimento, dois na verdade, que ele vai se chamar mensagem secreta. Nesse experimento eu vou mostrar para vocês duas formas de escrever uma mensagem secreta, sem que ela fique visível. E através da química nós vamos revelar essas duas mensagens que nós escrevemos. Vamos precisar de materiais bem simples para realizar esse experimento. Vocês podem utilizar no dia a dia de vocês para mandar uma mensagem para um colega na sala de aula, para um amigo, enfim, trocar alguma ideia através dessas mensagens secretas ou até mesmo para vocês guardarem uma senha. Eu tenho a senha do banco, a senha do jogo, a senha de um e-mail de vocês. Vocês fazem essa mensagem secreta, deixam ela guardada lá, a pessoa for procurar a tua senha, ela vai ver um papel em branco e não vai conseguir identificar a tua senha. Depois, se você esquecer e precisar relembrar, você sabe a maneira correta de identificar a tua senha secreta, certo? Os objetivos da nossa aula são identificar a reação que ocorre com o ácido cítrico quando exposto ao calor e conhecer a fenolftaleína, indicador ácido-base. Então, nós temos aqui a fenolftaleína, ela é um pozinho que parece um pozinho de Royal ou um fermento não, mas uma farinha assim, e ela serve para indicador de ácido-base. Então, se uma substância for ácida ou se uma substância for básica, ela vai alterar a sua coloração. E nós vamos trabalhar com essa ideia, nós vamos explorar essa coloração, essa mudança de cor da fenolftaleína. Então, os dois métodos eles vão precisar de materiais diferentes. Para o primeiro método, nós vamos precisar de limão. Nós temos aqui um limão já cortado ao meio. Nós vamos precisar de uma folha de papel. Uma folha sulfite, pode ser a folha do caderno de vocês, enfim, não precisa ser uma folha sulfite especificamente, uma 4. Vamos precisar de um copo, temos aqui um becker, ou um cotonete ou um pincel fino. O pincel vai ficar mais bonito para fazer o desenho, a escrita, enfim, da mensagem. E um ferro de passar roupas, não trouxe, mas poderia ser um ferro de passar roupas, ou uma vela. Então nós temos a vela aqui com o fósforo. Muito cuidado ao brincar com as velas. Podem queimar, pode colocar fogo em alguma região da casa, Deus livre. Então cuidado, façam fora de casa acender a vela de preferência. E o segundo método nós vamos precisar de uma solução de fenolftaleína, tenho ela aqui em pó, então a gente vai misturar um pouquinho de água neutra para dissolver ela, fazer uma solução dela. Vamos precisar de outra folha de papel, um borrifador. Então, esses borrifadores agora que álcool o pessoal está utilizando mais, então esses borrifadores ou borrifador de banheiro, enfim, você acha no R$1,99, fácil, R$2,50, fácil. Novamente o cotonete é um pincel e uma solução de hidróxido de sódio. O que é o hidróxido de sódio? Hidróxido de sódio é a soda cáustica. Então um pouquinho de soda cáustica com um pouquinho de água e a gente vai já adiantar esse processo. Vamos colocar essa solução de hidróxido de sódio dentro do nosso, dentro do nosso borrifador. Então já vamos deixar essa parte preparada. Solução de hidróxido de sódio aqui, de soda cáustica. Cuidado com mexer com soda cáustica. A soda cáustica ela pode irritar em muito a pele. Então, se vocês forem fazer, eu recomendo que vocês façam do primeiro método. A solução de fenolftaleína, vocês teriam de comprar ela, seria um pouco mais cara, vocês iam encontrar em lojas que vendem artigos para piscina, por exemplo, você precisa regular o pH da água da piscina, enfim, é um método um pouco mais complicado de se fazer, mas a gente vai trabalhar com ele mais da maneira da curiosidade. Se vocês forem fazer, recomendo que façam o primeiro método. Então vamos lá. Qual vai ser o procedimento do primeiro método? Esprema o suco de limão ou de laranja em um copo. Vamos lá. Pega o suco de limão, naquele copo que a gente deixou reservado, vamos espremer o suco do limão. Não precisa ser muito.
porque a nossa mensagem vai ser curtinha. Então, nós temos aqui o suco de limão. Mergulhe o pincel e escreva alguma mensagem sobre o papel. O pincel é melhor que o cotonete justamente por conta do seu resultado. Deixe secar e ficará incolor e ninguém conseguirá ler a sua mensagem. Então nós temos o papel está em branco. Nós vamos pegar esse suco do limão que nós esprememos e vamos escrever alguma coisa nesse papel. Show de bola! Agora, nós já escrevemos. Vamos esperar um pouquinho para ele secar. Vocês conseguem ver que ficou um pouquinho úmido aonde a gente escreveu. Espero que vocês consigam ver na imagem aí. Mas uns 2 minutinhos ele secando e já vai desaparecer. Enquanto isso, nós vamos adiantando o outro método. Depois, para descobrir a escrita, a gente retorna aqui. Então, o método 2, reserve a fenolftaleína em um copo, mergulhe o pincel e escreva alguma mensagem sobre o papel. O pincel dá um melhor resultado que o cotonete novamente. Então, nós temos aqui a fenolftaleína, vamos fazer uma solução dela. Nós temos um pouquinho de água, misturamos com a fenolftaleína. Legal. Vou deixar aqui no cantinho. E agora vamos limpar o nosso pincel. A água aqui apenas, porque ele estava com o suco do limão. Pegamos um papelzinho, secamos, pode ser um pano também, enfim. Secamos o nosso pincel e vamos utilizar agora a fenolftaleína para fazer a segunda mensagem. Novamente, nós temos apenas a parte que ficou levemente molhada. Nós percebemos a escrita assim, mas deixamos uns 2 minutinhos e ela já vai secar. Vamos deixar reservado e voltamos para a nossa escrita com o limão. Se vocês perceberem, sumiu, desapareceu a mensagem. Agora, como nós fazemos para essa mensagem reaparecer? Para a gente identificar, puxa, esqueci a senha do meu e-mail, eu preciso lembrar qual é ela. Vocês vão pegar a mensagem secreta que vocês fizeram, vão precisar agora de uma fonte de calor, ou o ferro de passar roupas, ou uma vela, que é o que a gente vai utilizar aqui. Novamente, cuidado com mexer com fogo, com velas, enfim.
preferência, peçam a ajuda de um adulto. E o que nós fazemos? Nós não vamos colocar fogo no papel, mas nós vamos passar o papel próximo da chama da vela, até que ele esquente. Pessoal, um leve cortezinho ali, para a gente não deixar o vídeo tão maçante, né? Mas vocês vão com cuidado, devagar, e não aproxima demais o papel da vela, senão corre o risco de colocar fogo no papel. Vão por mim, isso já aconteceu algumas vezes. E no final nós temos a nossa mensagem secreta. Mensagem que nós tínhamos escrito com o suco do limão e com o calor da vela ou com o ferro de passar roupas, que eu recomendo. Como disse antes, ele é um processo mais rápido, justamente porque esquenta toda a folha ou uma porção maior da folha com uma velocidade uma velocidade maior. Então você tem um resultado antes. Não precisa ficar passando a vela o tempo todo ali embaixo do papel para ir esquentando aonde estava escrito. Outra forma de fazer também é colocar com o fogão a gás. Você pode colocar a folha dentro de uma forma, quando já estiver aquecido o forno, e você vai ter esse processo também. Não deixa ele ligado, esquenta o forno, quando ele estiver quente, você desliga ele, coloca a folha dentro de uma forma e ela vai dar esse resultado também, tá certo? Então, o que nós tínhamos escrito já hoje com o limão. Agora vamos ver com... escorrer um pouco de cera aqui. Agora vamos ver com a fenolftaleína, qual o resultado que ficou. Enfim, nós temos aqui a fenolftaleína, secou também o que nós tínhamos escrito, então a nossa mensagem está secreta agora. E para nós descobrirmos a mensagem secreta da fenolftaleína, nós temos de borrifar a solução de hidróxido de sódio sobre o papel. Então nós temos aqui a nossa solução de hidróxido de sódio, soda cáustica, então cuidado se vocês forem fazer esse tipo de experimento em casa. Nós precisamos primeiro fazer com que o hidróxido de sódio, que está no fundo do recipiente, ocupe todo esse caninho até ele chegar em cima. Então nós vamos num papel esborrifar algumas vezes, ele vai puxar o ar, daí ele começa a puxar o hidróxido de sódio, a nossa solução de soda cáustica. Agora que ele puxou, nós vamos segurar a folha e vamos esborrifar de longe. E nós temos a nossa mensagem secreta surgindo. Essa mensagem educa mais. Nas duas, a mesma mensagem secreta. Uma delas ficou um pouco mais bonita visivelmente do que a outra, mas com calma, com paciência, vocês também conseguem fazer isso com o limão, com o suco de limão, certo? Muita bagunça aqui, enfim. E por que isso ocorre? No primeiro caso, no primeiro método, usamos o limão ou a laranja, que possuem em sua constituição o ácido cítrico, que em solução aquosa é incolor. Ao passar pelo calor, esse ácido sofre uma reação e ele transforma-se em outra substância de coloração castanha. Foi isso que aconteceu aqui. Então, nós temos ácido cítrico. Quando a gente aquece esse ácido cítrico, ele tende a mudar a sua coloração. Já no segundo caso, no segundo método, a fenolftaleína é um indicador de ácido e base e foi colocada na presença ela muda de cor, no caso, na presença de ácidos ou na presença de algumas bases. Assim, quando se borrifou o hidróxido de sódio, que é uma base, ela mudou para sua coloração avermelhada e a mensagem secreta apareceu avermelhado, meio próximo do roxo. Então, é uma solução super básica, mais básico,
quase mais básico possível, mas enfim, ela é uma solução muito próxima lá do 13 ou 14 na nossa escala de pH. Agora, aqui nós temos a nossa solução de fenolftaleína, um pouquinho de hidróxido de sódio ficou borrifado, ela ficou com uma coloração avermelhada. Se nós pegarmos o nosso suco do limão e misturarmos, a tendência é que ela altere levemente a sua coloração também, ficando com uma tonalidade um pouco esverdeada. Talvez não dê para perceber bem no vídeo, mas ela mudou a sua tonalidade um pouquinho mais para o verde, significando que a solução que foi adicionada ela era uma solução básica. Mas enfim, esse foi o nosso experimento de hoje, mostrando essas duas formas que nós temos de escrever mensagens secretas. Existem outros produtos que vocês podem utilizar que também tem uma consistência ácida ali, e vocês vão misturar a fenolftaleína, ela vai mudar para outra cor, uma coloração mais amarelada, mais esverdeada, enfim, dependendo da substância que você vai esborrifar. E existe um mundo de possibilidades aí. Pessoal, essa foi a nossa aula então, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida quanto aos materiais, quanto aos métodos para realizar os experimentos, retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para misturar, para adicionar algum reagente, algum produto ali, alguma solução, enfim, e nos vemos no nosso próximo experimento.